nós começamos então essa sequência, né, de estudos aí sobre seitas e outras religiões. Fizemos uma introdução, né, para que você tivesse a convicção da importância de estudar esse assunto. Para muitas pessoas isso não tem importância, mas a Bíblia inteira nos chama a atenção para o fato da defesa da fé e do verdadeiro conhecimento, justamente porque, diante da exortação do próprio Senhor Jesus, nos últimos dias apareceriam muitos falsos cristos, falsos mestres e, consequentemente, grupos que, mesmo com a aparência do cordeiro, né, traz o ensinamento do dragão. Porque todo ensinamento que desvirtua a verdade bíblica, irmãos, nos conduz, portanto, para longe de Deus. E mesmo que tenha uma aparência bonitinha, né, agradável, gentil, acaba conduzindo muitos para longe de Deus, para condenação. Pensam que estão caminhando para a luz e, na verdade, estão caminhando só para o fogo, né? Então, que Deus tenha misericórdia e nos preserve, tá certo? Por isso, então, começamos essa sequência, já tratamos sobre as testemunhas de Jeová, sobre o mormonismo, e hoje nós vamos começar mais uma sequência aí sobre o adventismo, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E contando aí com a participação dos irmãos através do chat, da colaboração também, em especial nosso irmão Fernando, que é um estudioso e gosta, né, de tratar da apologia, dessa apologética aí, em defesa da fé em relação a esses grupos aí. Mas será que a Igreja Adventista é uma seita? Puxa vida, pastor. Como que o senhor acrescenta um grupo desse aqui para estudar sobre seita e heresia? Tem muita gente que acha que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja cristã, autêntica, verdadeira, né? Será? É justamente por isso que nós vamos estudar aqui e ver o que de fato é e que não é, tá certo? Quero agradecer então a presença também dos irmãos que estão chegando aí, a Margarete, a própria Marcinha, também o Gustavo, a Márcia Sanches, que Deus abençoe também a vida de vocês. Então vamos lá, antes de entrarmos propriamente, como a gente tem feito, né, eu quero colocar uma sequência de textos bíblicos para a gente, pelo menos, ter aqui uma base aonde nós vamos caminhar durante o estudo desse tema ou dessa igreja, tá certo? Deus, então, nos direcione aí. Eu convido você, então, a estar atento aí, mas antes vamos relembrar aqui algumas características de uma seita ou de uma falsa religião. Vamos lá? Primeira característica, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Mesmo que determinado grupo declare isso, olha, para nós a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas no dia a dia, não vamos ver se você vai encontrar ali outros ensinamentos ou livros ou até mesmo outras escrituras que apontam para a questão de uma prática ou de uma interpretação bíblica diferente daquilo que a própria Bíblia ensina. Outra característica de seita aí, Jesus Cristo não é o centro, né? E geralmente não é o único mediador entre Deus e os homens, e exaltam Jesus, mas não como Deus encarnado. Então, às vezes apresentam, dentro da doutrina, acabam colocando Jesus numa perspectiva sempre de inferioridade e não de igual poder a Deus Pai e também ao Deus Espírito Santo. Tá certo? A salvação não é pela graça de Deus, você sempre tem que guardar alguma coisa, né? Então, o homem tem que se esforçar para obter a salvação, seja através de práticas cerimoniais, aquisição de objetos sacros, rituais necessários. Se você não fizer determinada coisa, não tem jeito, você vai para o inferno. Nós vamos ver que, no caso do Adventismo, tem aí, além de várias doutrinas antibíblicas, práticas cerimoniais como instrumento para a salvação, tá certo? A interpretação da liderança e os seus novos escritos têm maior autoridade que a Bíblia, então sempre segue os seus escritos aí geralmente enfatizando os dons de novas profecias, né? E colocando essa liderança aí como no mesmo patamar que a Bíblia e em muitos casos até acima do que a própria palavra de Deus.
tá certo? Não seguem um padrão coerente de interpretação bíblica, geralmente usam textos isolados para fundamentar as suas crenças, ou desprezam o gênero literário de cada livro, né? Pegam livros históricos e começam a interpretar como se fossem proféticos ou com a perspectiva de promessa, né? Pega lá um livro histórico que registrou simplesmente a história, que traz um princípio, que traz uma verdade bíblica, que revela a respeito do poder de Deus, e aí pega aquele texto e diz assim, olha, então, isso aqui vai ser agora realizado dessa forma, ou é uma promessa para você hoje, né? Como os maiores erros, provavelmente, que você consegue enxergar de uma maneira clara, é as interpretações do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é um livro histórico, registra a história do avanço da igreja e do evangelho, né, saindo de Jerusalém, e aí muitos textos que estão registrando os acontecimentos durante esse crescimento na primeira era cristã, acabam sendo hoje ensinados como se fosse uma promessa para todos nós, o que não pode ser feito, tá? Então, eu quero agradecer desde já a participação dos irmãos, também a Vera conosco, a Luiz, o Fernando, né, já categórico aí na sua afirmação. Também dar um bom dia para a dona Aura, o seu Dimas, lá em Barretos. E aí o Milton também já entrando aí, né, já de uma maneira bastante incisiva, já declara, o Adventismo ensina esse juízo investigativo, a interpretação errada de Daniel, é isso mesmo, e nós vamos confirmar isso com os nossos estudos aí. Hoje é só o primeiro dia que vamos tratar do assunto. Então vamos lá, vamos para os textos aí iniciais. Leiamos primeiramente Colossenses capítulo 2, que talvez seja o texto mais enfático, né? Em relação a uma das práticas da Igreja Adventista do sétimo dia, que é a guarda do sábado. Para muita gente, a Igreja Adventista é sempre, não, é a Igreja Evangélica, a única diferença é que eles guardam o sábado. E para alguns falam, não, é a única Igreja Evangélica verdadeira, porque eles são os únicos, né, que guardam o sábado. Será que é isso? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17 já não são suficientes. Vai dizer assim, acompanha a leitura aí, portanto, de Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós temos aqui em Colossenses 2 uma explicação, uma exortação explícita de Paulo que todas as questões relacionadas à lei, na perspectiva cerimonial, foram cumpridas em Cristo, serviam de sombra para aquilo que aconteceria. Uma vez que Cristo veio, tudo isso cai por terra. Mas nós vamos ver durante o estudo que uma das indagações ou argumentações dos adventistas é que esse texto está falando do sábado cerimonial e não do sábado semanal, né? E eles vão enfatizar, não, existem os sábados cerimoniais, nós já estudamos os sábados cerimoniais, de fato os sábados são os feriados, né? Litúrgicos, né? Tanto na Páscoa, o primeiro dia de Pães Asmos, o último dia da festa de Pães Asmos, também Pentecostes, depois trombetas, depois primeiro dia da festa de Tabernáculos e o último dia da festa de Tabernáculos. São festas cerimoniais. Eles falam, esses sábados então referem-se aos sábados grandes. Na verdade, se você olhar tão somente fazer a leitura, o verso 16 então diz, ninguém te julga por causa de comida, né? Que é uma outra questão dentro do Adventismo, né? Eles baseados na interpretação da Ellen White, então eles têm um tipo de postura, né, vegetariana e que elimina uma série de alimentos, né, que a Bíblia não mais proíbe, mas que eles proíbem. Então, ninguém vos julga por causa de comida. Meu amigo, se eu quero comer lá o meu presuntinho, lá, né, o meu baconzinho, não tem problema nenhum. É lógico que tudo com moderação e por aí vai. Que mais? De bebida, a ideia de que tudo com moderação,
na perspectiva bíblica é tolerada, porém que não fira de hipótese nenhuma o seu testemunho de fé cristã. Esse é o princípio. O dia de festa. Esse dia de festa já aponta para as festividades cerimoniais, né? Ele já aponta aqui para a perspectiva de que essas festas referem-se às festas cerimoniais. Por isso ele diz, a lua nova, que era o início de cada mês, que eles tinham que comemorar, inclusive, com holocaustos e tudo mais. Eu não preciso mais guardar isso, né? Esse calendário judaico, porque agora o evangelho se torna mundial, né? A igreja ela é para todas as nações. E, no final, os sábados, que referem, sim, aos sábados cerimoniais, mas também aos sábados semanais. Tanto que, se você olhar lá para a realidade de Levítico 23, nós vamos ver isso na hora que vamos estudar sobre o sábado, você vai ver que dentro das festividades, a primeira festa que Deus apresenta em Levítico 23 é o sábado semanal. E depois ele vem tratando dos sábados cerimoniais. Mas o sábado, portanto, ele tem uma característica moral, da lei moral, mas ele está nos 10 mandamentos também. Sim, ele tem uma perspectiva moral, mas ele tem uma perspectiva cerimonial. O que permanece hoje? A perspectiva moral, de você reservar um dia ao Senhor para igualar todo mundo e para demonstrar a sua confiança na provisão, no cuidado, na manutenção que vem de Deus. Ponto. E o sábado cerimonial, que era a guarda do sábado, o pôr do sol, da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, isso caiu em Cristo Jesus e ninguém pode mais te julgar por causa disso. Ponto. Se isso aqui, esse entendimento for claro para você, você já bate o martelo em relação à guarda do sábado de uma maneira bastante simples, sem confusão, sem nada. O problema do erro, irmão, não é o erro em si. O grande problema do erro é a permanência, é a burrice de permanecer no erro. Todos nós estamos sujeitos a cometer erro. O problema é você manter a sua estultícia e defender a sua estultícia quando está todo mundo provando para você que aquela sua interpretação está errada, né? Isso é característica de servo do dragão, e não do servo do cordeiro. Porque a Bíblia ela tem mecanismo para nos conduzir realmente a compreender o que é a vontade do Senhor e a prática que Deus exige de nós. Tá certo? Vamos lá. Enquanto nós estamos aqui tratando lá, o Fernando e o Milton aqui estão tratando aí já das discussões aí, né, sobre sábado e tudo mais, e sobre o ano, se é 1843 ou 1844, na verdade, nós vamos ver, inicialmente foi 1843, depois foi mudado para 1844. Mas vamos chegar lá. Fernando, Milton, calma aí que nós vamos lá. Vamos ver primeiro os textos aqui para servir de base para as nossas discussões aqui. O outro texto que eu quero chamar a sua atenção está em Mateus, capítulo 25, né? Nós citamos inclusive no início aqui. O verso é de número 46. Que é outra questão que trata das doutrinas, né, da adventista, que é sobre a ideia de que do aniquilamento, né, de que no final os ímpios serão destruídos para todo sempre, tá certo? Então vamos lá. Verso 46 diz: E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Então Jesus, de um modo claro, apresenta são dois destinos finais. Vida eterna, e essa vida eterna é para todo sempre, e castigo eterno, usando a mesma palavra, no mesmo contexto, a ideia da comparação mesmo, da vida eterna e condenação eterna, mostrando inclusive o período disso, é para todo sempre, mostrando que a condenação será uma condenação para toda a eternidade, que os ímpios, Satanás, o próprio inferno, serão ali castigados eternamente, da mesma forma que os justos em Cristo Jesus, no novo céu e nova terra, viverão eternamente para a glória e honra do Senhor. A presença da ira de Deus eternamente no contexto desse lugar de juízo eterno e de condenação eterna, e também
os crentes vivendo na presença do Senhor de modo eterno. Então, mais um texto claro, lembrando que dentro de um dos princípios da hermenêutica, textos mais claros trazem luzes a textos que tenha, porventura, algum tipo a mais de dificuldade interpretativa. Outro texto aí, que aponta para uma das doutrinas também controversas, se encontra lá em Apocalipse, capítulo 6. Vamos reforçar isso, né? Que é a questão do sono da alma, nós vamos tratar aqui. Onde Apocalipse, capítulo 6, verso 9, vai dizer assim: quando ele abriu, esse ele é o Cordeiro, o próprio Cristo, quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustenta. Lembre que o contexto de Apocalipse é sempre isso, né? Sustenta a palavra de Deus e do Cordeiro, do Salvador. O testemunho de Jesus. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O verso 11, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, eles disseram que repousasse ainda um pouco, tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse texto aqui é fantástico. Primeiro porque ele apresenta, diante dessa visão, que aqueles que já morreram em Cristo estão todos diante do altar do Senhor e conscientes, irmãos. Não tem sono de alma nenhum. Eles estão na presença do Senhor e, inclusive, com lembrança por que eles estão lá. Senhor, nós estamos aqui porque nós somos mortos por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. O Senhor não vai vingar esse povo que nos matou? O Senhor não vai aplicar a sua justiça, a sua ira? Então, aqui aponta tanto para essa realidade que derruba a ideia do sono da alma e também a ideia de que no céu ninguém vai lembrar de nada. Vai lembrar, mesmo porque se você não lembrar daquilo que você foi libertado, da obra de Cristo, e por conta dos seus pecados, você vai ficar lá como um alienado no céu, sem saber o que eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui. A Bíblia nos mostra que estaremos ali adorando ao Senhor justamente porque identificamos que Ele é o nosso Salvador, que a obra dele foi aplicada sobre nós, não pelos nossos próprios méritos, mas porque fomos lavados no sangue do Cordeiro e conscientes, inclusive, para adorar o Senhor por toda a eternidade. Tá bom? Mas eu vou lembrar dos meus irmãos que não vieram. Vai, meu amigo, mas a presença de Deus estará de tal forma lá que Ele enxugará o nosso rosto, toda lágrima, e a sua presença preencherá, porque nosso entendimento será tão perfeito em relação à justiça de Deus que não haverá choro, nem tristeza, nem dor, nem morte, nem coisa alguma. Tá certo? Em vez de você se preocupar já com isso, comece a se preocupar em andar direito no princípio dos ensinamentos da palavra do Senhor, porque aí o negócio vai caminhar bem aí para o seu lado, tá bom? Vamos lá. Atos, capítulo 20. Tem uns crentes que têm umas preocupação com a eternidade e não vive o presente como deveria, né? O cara fala: pastor, mas o que nós vamos ficar só adorando? Meu amigo, não se preocupe com a eternidade. A eternidade é um negócio que já está certo. Se preocupe com a sua vida aqui, porque enquanto você está aqui que vai confirmar de fato a sua eleição, não, hein? Tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 20, verso 7. Também sobre a questão da guarda do sábado, né? Porque do domingo, foi o imperador que mudou, tal, não sei o quê, por isso que os cristãos guardam o domingo. Veja que a prática de guardar o domingo é uma prática desde a ascensão de Cristo, porque ressuscitou no primeiro dia, porque o Pentecostes o Espírito Santo foi derramado no primeiro dia, e aí você tem argumentos nesse sentido. Diz aí Atos capítulo 20, o verso 7. Ok? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então veja, o dia que eles estavam reunidos, inclusive para partir o pão, no primeiro dia da semana. Então essa prática de guardar o domingo não é uma prática que foi determinada pelo imperador, mas a igreja cristã, desde o início, em Atos,
já se reúne no primeiro dia da semana para relembrar o grande evento da ressurreição de Jesus, da vitória sobre a morte e, consequentemente, da descida do Espírito Santo. Tá certo? Eu sei que nós estamos tendo uma aula meio paralela aí no chat, irmão, mas não perde a sequência dos textos aqui, né? Depois você dá uma lida aí nas contribuições, tanto do Milton com o Fernando, e lembrando que nós vamos tratar disso tudo aqui na sequência lógica aqui da nossa aula, tá bom? 1 Coríntios, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Versos 1 e 2. Aí, o Milton colaborando ainda sobre a questão da consciência após a morte, trazendo o texto de Lucas. Na hora que a gente for tratar do sono da alma, a gente vai trabalhar com esses textos todos. Tá bom, irmão? Mas vamos lá, então, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então, sempre essa ideia do primeiro dia da semana como um dia importante de consagração ao Senhor e de observância das realizações da obra de Cristo em nosso favor. Então, foi o imperador Constantino que mudou isso, e tarará, mudou, Gregório mudou, não sei o que, Juliano mudou as datas e tal. Amigo, o princípio de guardar o primeiro dia da semana é uma prática cristã desde o início, após a ascensão de Cristo Jesus. Sem problema nenhum, porque nisso nós não ferimos o princípio moral do guardar o sábado, que está na lei moral. Agora, o guardar do sábado semanal, na perspectiva cerimonial, essa já foi cumprida em Cristo e ninguém me julgue por causa disso, e vida que segue, tá bom? Então vamos lá. Isso, Edmeia. Eu vou pedir aí a paciência então do Fernando e do Milton, para que na hora que a gente for tratar dos assuntos específicos aí, entrar com as informações para nos colaborar, tá bom? Senão os irmãos acabam desprezando o chat. Então fica com... E aí perde colaborações preciosas aí que os irmãos estão trazendo. Tá joia? Vamos lá então. Romanos, capítulo 14. Dá uma olhadinha aqui em Romanos, capítulo 14, versos 5 e 6. Lembrando de quarta-feira, irmãos, nós estamos estudando um pouquinho do livro de Romanos, a carta aos Romanos, tá bom? Então, se você tiver interesse, é uma oportunidade de tratarmos de tantos assuntos teológicos relevantes, e nós estamos no capítulo 8. Então, quarta-feira agora, a gente continua. Vamos lá, então. Romanos 14, verso 5, diz assim: faz diferença entre dia e dia. O outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Aqui ele está falando do débil na fé, dessa questão da tolerância, do amor, do suportar uns aos outros, mas impedindo que essa questão seja um problema, né? Então, que é o que ele vai dizer lá em Coríntios, ninguém te julgue por causa disso. Então, isso está muito mais relacionado com a questão da debilidade da fé do que com um assunto essencial. Tá bom? E para terminar, Atos capítulo 15, terminar essa sequência de textos aqui que formam a base aí para a nossa sequência, nós temos aqui o resumo, né, da decisão do concílio de Jerusalém quanto da admissão dos gentios na igreja. Eles tinham que guardar o judaísmo primeiro, tinham que ser circuncidados, eles tinham que guardar a lei cerimonial. Qual que foi a decisão da igreja de Jerusalém quando começaram a tratar sobre a recepção dos não-judeus dentro da igreja? E aí, Atos 15, verso 28, vai dizer assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Quais são as coisas essenciais? Veja se tem aí, guarda o sábado.
Vê se tem. Não, não tem. Vê se tem aí. Não comer carne de porco. Não, não vai ter. Não comer carne de porco. Vai ter. Que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos. E nós vemos depois no ensinamento de Paulo que isso é por causa do débil na fé. Né? Então, se alguém te dizer, essa carne aí foi consagrada para o Santo Reis, então eu não vou comer, não porque a carne está proibida, mas por conta da consciência daquele que te falou para você não comer, para você não gerar um mau testemunho na vida do cara. Ele falou, não chupa essa bala não, que é de Cosme e Damião. Tudo bem, meu amigo, não chupa a bala, porque não tem problema. Agora, se você chupou a bala, vai dar problema? De jeito nenhum, meu amigo. Agora, a ideia é, olha, dê o testemunho, se abstém das coisas sacrificadas. Mesmo porque, naquele contexto, os cultos, né, pagãos e os sacrifícios aos deuses era uma questão muito mais do dia a dia deles. O que mais que eles falam? Bem como do sangue e da carne de animais sufocados. E aí nós temos aqui toda a questão, mais uma vez, enfatizando a ideia da adoração, né, das questões culticas. Se você pesquisar isso, você vai entender isso perfeitamente. E das relações sexuais ilícitas, da prática da promiscuidade. O que ele está falando aqui, na verdade, são 3 situações que apontam para promiscuidade, para idolatria, né, e para todas as práticas contrárias à grandeza e à pureza do Senhor. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Ponto. Então, desde o início, né, da era cristã, o próprio concílio tem uma postura para a recepção dos gentios, de não impor sobre eles nenhuma prática no sentido de guardar sábado, de guardar detalhes da lei cerimonial, mas sim de princípios quanto à prática de vida de santidade, contra a imoralidade, né, e contra a idolatria. Tá bom? Então, mas vamos lá. Feito esse pano de fundo aqui com esses textos, então vamos entrar no tema propriamente, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, certamente você já ouviu que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja evangélica e só diferencia porque guarda o sábado ao invés do domingo. Talvez até já tenha ouvido que é a única igreja evangélica que obedece rigorosamente à Bíblia, porque ela guarda o sábado. Será, irmãos? Nós vamos ver que não, e que, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está envolta em doutrinas antibíblicas e com práticas, inclusive, que não têm base dentro das Escrituras e que, mesmo se apresentando como uma igreja cristã e mesmo com todo um movimento de marketing para apresentá-la como uma igreja verdadeiramente cristã, as suas doutrinas, a sua base doutrinária caracteriza ela como uma heresia e, consequentemente, como uma seita. Eu sei que se tiver algum irmão da Igreja Adventista nos acompanhando, talvez isso soe como um negócio terrível, mas eu convido você a realmente se aprofundar no estudo, inclusive da sua própria confissão de fé, que você vai ver ali alguns confrontos, influência muitas vezes da Ellen White, de interpretações bíblicas e que distancia do verdadeiro evangelho, que, portanto, se distancia do verdadeiro evangelho, acaba se distanciando do próprio Cristo, que é a palavra encarnada. Tá bom? Então, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, o principal modo que você tem que ser é abrir realmente sua visão, estudar, clamar ao Senhor. Senhor, se o Senhor realmente tem alguma coisa para me ensinar, me mostra, e aí nós vamos realmente chegar no padrão que a Bíblia nos ensina. O que eu posso afirmar para você é que existe muita coisa além da guarda do sábado dentro do adventismo que os colocam na trilha de uma heresia e, portanto, uma seita não cristã. Tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar aqui um pouquinho a questão dos estudos históricos, tanto que o nosso irmão Milton e o Fernando já colocaram aí bastante informações para isso, mas vamos aqui reforçar isso. Então, para os adventistas, a semelhança dos mormons, todas as demais igrejas são apóstatas, eles são a igreja remanescente. Então, as outras igrejas, todas abraçaram a Babilônia
e possuem a marca da besta. Para eles, a marca da besta é não guardar o sábado. Tá? Se você não guarda o sábado, você está guardando o domingo ou não guardando dia nenhum, você recebeu a marca da besta. Então você está na Babilônia. Você é uma igreja que abraçou as doutrinas contrárias à verdade da palavra do Senhor, portanto, somente porque você não guarda o sábado. Então veja, é uma igreja exclusivista, né? A ideia da salvação passa por eles e pela observância, né, de práticas que eles ensinam. Então, eles fazem... Essa é uma característica, né, da heresia. Eles se apresentam como cristãos, eles falam do amor de Cristo, eles usam meios e estratégias para tentar nos ludibriar, só que na hora que você vai ver a base da fé, as doutrinas contrárias estão ali, né? Eles não vão chegar para você e apresentar, obviamente, dizendo, ó, nós cremos nos escritos de Ellen White como inspirados por Deus e a interpretação que ela der sobre a Bíblia é a interpretação que nós vamos seguir. Eles não vão apresentar isso. Eles não vão apresentar para você o fato de que Jesus e Miguel, um anjo, é a mesma pessoa. E aí rebaixando Cristo e indo completamente no caminho contrário daquilo que as Escrituras apontam. Eles não vão falar para você que Satanás tem uma característica mediatória, que os nossos pecados serão expiados por Satanás. Eles não vão falar isso para você no primeiro encontro. Eles não vão falar para você que... Aí, o Milton, inclusive, colocando, ensina que Satanás é co-salvador dos cristãos, ou dos crentes, né? E que os pecados serão lançados sobre Satanás. Nós vamos estudar isso, inclusive. Eles não vão falar isso para você na primeira sentada, né? Ele não vai falar para você, dentro do livro O Grande Conflito, que é, vamos dizer assim, o mais conhecido talvez da Ellen White, de que nós estamos vivendo um conflito entre Deus e Satanás, e que, na verdade, Deus não é Deus, Satanás está em pé de igualdade, e essa luta, esse grande conflito nós estamos vivendo, e que veio para cá, e por isso que Jesus teve que vir, e é uma luta, e Deus hoje dá o Espírito Santo, os anjos, para ajudar o crente nesse jogo aí, né, nesse cabo de guerra entre Satanás, como se Satanás e Deus estivessem no mesmo patamar. Eles não vão te falar isso no primeiro encontro. Então, irmãos, são muitas crenças que destoam do verdadeiro evangelho e que, portanto, nós precisamos estudar. É importante entender que eles não são os remanescentes da profecia bíblica sobre a salvação. Aqueles que não se dobram diante das bestas apocalípticas e mantêm o selo dos salvos, ou seja, quer guardar o salvo. Eles não são. A Bíblia não manda isso. A Bíblia não diz que você será salvo pelo fato de guardar o sábado. A Bíblia diz que você é salvo pela obra de Cristo Jesus. Ponto, acabou. Então, eu não preciso acrescentar absolutamente nada à obra de Cristo. Outra coisa que eles falam, né, que ele não vai falar, que Jesus não realizou a sua redenção na cruz, que ali só foi um passo. Quando Jesus diz, está consumado, esse teletestai, né, o está consumado, não está. Está consumado, mas não está. Precisa de algo a mais. Ele não vai falar isso para você. E aí eles vão usar todo um aparato, né, de marketing, de editor, né, de editoras, de gravadora, muito bem feito. A qualidade do material deles, no sentido de apresentação, é fantástico. Certamente você já viu, por exemplo, dentro da igreja batista, dentro da igreja presbiteriana, inclusive corais cantando músicas, Arautos do Rei, do grupo Prisma, né? E às vezes a gente até é tentado a cantar, por exemplo, músicas do Leonardo Gonçalves, que são adventistas, e que falam, pastor, mas as letras são, olha, fantásticas, biblicamente está ali certinho. Tudo bem, mas qual que é o objetivo nesse contexto todo? Eu falo que eu sou de Cristo, mas lá na frente eu te conduzo para uma viela, lá, uma curva que não é o lugar correto para que você caminhe. Então, cuidado, nós precisamos tomar cuidado disso, né? A gravadora Novo Tempo, que é a gravadora adventista, tem
tem bombardeado, inclusive nós mesmos, muitas vezes, né, ouvimos músicas e teologicamente parece que não tem problema nenhum, mas é um perigo que nós estamos aí apresentando. Vamos aqui então, o Fernando também nos ajudando. Isso, irmãos. Vamos lá que nós vamos ter pelo menos umas 3 aulas sobre Adventismo, e aí nós vamos tratando aí em cada momento aqui, por favor, os irmãos me ajudem com as colaborações, é óbvio que é essencial, mas vamos esperar cada tema para que a gente possa não confundir os irmãos que estão nos acompanhando. Então vamos lá. Quando nós estudamos a confissão de fé da Igreja Adventista, eles têm um livro que antigamente era 27 crenças, hoje são 28 crenças, que é a apresentação daquilo que eles creem. Um material muito bem feito, tal, só que ao mesmo tempo não tão transparente como deveriam. Eu vou citar aqui algumas partes, inclusive, que você vai encontrar nos sites no site oficial da Igreja Adventista, e que você vai ver ali, entre linhas, ele dando indicativo da sua crença, mas não de uma maneira clara. Então nós vemos que eles não são tão inocentes e que as suas crenças, infelizmente, menosprezam as verdades bíblicas e desvirtua a sã doutrina. Tá? Então vamos lá, vamos caminhando aqui. O movimento de onde surgiu a Igreja Adventista é fruto de um período histórico da Igreja Americana chamado o Segundo Grande Despertamento. Houveram alguns momentos que é chamado de avivamentos, né, nos Estados Unidos, e nós estamos aqui tratando do período do chamado Segundo Grande Despertamento, que é um período que dá mais ênfase na questão da volta de Jesus. A ênfase da volta de Jesus, do retorno de Jesus, era algo que naquele período era muito enfatizado, ou seja, o advento, aí vem o nome adventista, nós vamos falar, né, um pouquinho, adventista é a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus. Então o advento acabou sendo o principal tema dos estudos e dos sermões desse período. Logo, o termo adventista vem da ênfase doutrinária desse grupo no advento, ou seja, na vinda ou na volta de Jesus. Que, inclusive, os irmãos, o Milton e o Fernando já colocaram aí, marcaram, né, dataram a volta de Jesus, não só uma vez, mas pelo menos 3 vezes. Né? É o que nós veremos aí nessa sequência. Então nós temos o Guilherme ou o William Miller, que também o Milton já nos presenteou aí, né? O Guilherme William Miller, que era um pastor batista, pregava sobre o advento, pregava sobre Jesus Cristo, e das suas pregações surgiu aí, na interpretação do profeta Daniel, juntamente com Esdras, que Jesus voltaria no período do ano entre 1843, inicialmente. Depois ele mudou isso para o início de 1844, e depois de revisar mais uma vez o seu estudo, depois que Jesus não voltou em 1843 e nem no início do ano de 44, ele então refez os seus cálculos, e a terceira e mais conhecida data, portanto, é o dia 22 de outubro de 1844, que foi o dia que eles marcaram que Jesus voltaria. Como você sabe, Jesus não voltou e, portanto, ficou conhecido aí como o grande desapontamento. E muita gente abandonou a fé. Por influência de Miller, né, o chamado millerismo que eles falam, muitas pessoas acabaram vendendo suas propriedades, algumas vendendo de uma maneira barata, porque o foco era o céu. Jesus está voltando, por que eu vou querer ficar com a minha propriedade? Então venderam tal, e subiram nas casas, né, nos telhados, aguardando o retorno de Jesus, vestido de branco, diz a história, e então não veio. Isso não aconteceu em 1843, aí, gente, eu calculei errado, é no início de 44, não veio de novo. Não, agora o cálculo está certo, agora é 22 de outubro de 44. E aí, então, não veio. E aí o grande desapontamento que você pode observar também nos registros históricos aí. Vamos dar uma olhadinha nesses textos aí que eu separei, que é a base da interpretação de William Miller para a volta de Jesus em 44. Dá uma olhadinha lá comigo em Daniel, capítulo 8. Nós já estudamos também
profecia de Daniel, né? Você que nos acompanha aqui, quando daquela sequência do estudo de Apocalipse, e vimos, né, um pouquinho sobre isso, mas quando William Miller se deparou aqui com a profecia de Daniel, ele chegou aqui no verso 14 e diz assim, o texto diz, ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, depois você vai ver aqui na própria interpretação que o texto dá, né, sobre essa sequência dos impérios e de tudo mais, né, mostrando quem era o carneiro, referindo-se às mesmas potências que na visão de Nabucodonosor são apresentadas. Mas o que ele faz? Ele pega aqui, 2300 tardes e manhãs. 2300 tardes e manhãs, ele interpretou como se fosse anos, e aí diz assim, puxa vida, então quando que o santuário foi desfeito? Aí ele foi lá para Esdras, texto histórico, o livro histórico de Esdras, capítulo 7, o verso é de número 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então ele pega esse 7º ano do rei Artaxerxes, e Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse rei. Então ele pega essa data e ele diz, olha, o pessoal voltou para restaurar o templo de Jerusalém nessa data. Então, vamos lá, isso é por volta de 400 e poucos anos antes de Cristo, aí eles somam tudo isso, e aí eles pegam e contam 2300, como que é aqui? 2300 anos. E aí, então, chegam na data de 1843, inicialmente. E aí, então, eles falam, pronto, bingo. Se Esdras voltou, né, para reconstruir o templo, e vão passar 2300 manhãs e tardes, que na verdade manhãs e tardes aponta para dias, né, e não para anos, mas a interpretação é anos, então 1843 Jesus vai voltar, vai purificar o santuário. Ok. E aí então ele começou, por conta do avivamento, né, dessa grande despertamento, começou a pregar sobre a volta de Jesus e cravou. Irmãos, 2.300 anos vai dar agora em 1844. Ele teve vários anos, né, para pregar isso, e aí as pessoas começaram a se agregar. Quando chegou em 1843, Jesus não veio, como eu disse, ele refaz os cálculos, falou, gente, houve um probleminha, a questão do calendário judaico é diferente do nosso, tem aqui algumas coisas, e agora nós chegamos na data exata, que acabou pela terceira vez, culminando no dia 22 de outubro de 1844. Jesus não voltou. E aí? E aí Miller falou, gente, vocês me desculpam, eu errei, eu não deveria ter marcado data nenhuma, porque a Bíblia já diz isso lá em Mateus 24, né? A Bíblia vai nos apresentar de um modo claro que a gente não pode marcar data nenhuma, porque isso pertence a Deus. A gente pode até ver que está próximo. A gente pode até conhecer a época, mas o dia e a hora ninguém sabe. E aí ele pegou, então, Mateus, né? Eu vou ler aqui para você, Mateus capítulo 24, o verso 36, que diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É lógico que aqui está em relação ao Filho, a gente já trabalhou com isso, a ideia de reforçar a realidade de Jesus como noivo, e dentro da cultura judaica, quem determinava a volta do noivo é justamente o pai, né? Mas a ideia de que o dia e a hora ninguém sabe, isso está previsto na autoridade suprema do Pai, e que, portanto, mesmo que Paulo nos diz que é possível conhecer as épocas, os tempos, nós não podemos conhecer o dia e a hora,
e, portanto, nós temos que estar atentos, olhando para os sinais dos tempos, sinais do fim do tempo, e, consequentemente, saber que a volta de Cristo está próxima, mas ninguém tem condição de determinar, vai ser no dia tal, vai ser tal hora, ou vai ser no ano tal. Miller reconhece isso, só que os seguidores e outros grupos que estavam também influenciados por essa questão do avivamento em prol da volta de Cristo, falaram, não, Miller não devia nem ter se retratado. Na verdade, Miller acertou. Jesus realmente, houve um evento fantástico no dia 22 de outubro de 1844. Só que não é a volta definitiva de Jesus, é que a obra que Jesus começou na cruz do Calvário ainda não foi terminada. E no dia 22/10 de 1844, Jesus entrou no santuário celestial. Entendeu? Ele ficou lá até 1844 sem fazer nada, agora ele entra no santuário, estava à direita do Pai, agora sim ele entra no santuário. E o que ele vai fazer no santuário? Ele vai fazer um juízo, ele vai começar ali agora, como advogado, pegar todos os atos de todos os homens e vai fazer um juízo investigativo, ou seja, ele vai ver quais são seus atos, quais não são, para completar a obra da redenção que foi realizada na cruz, só que não é definitiva, precisa desse juízo aí, onde ele vai ver, vai ver todos os crentes, né, os atos que nós estamos cometendo, para ver se realmente você vai receber o carimbo da salvação, da redenção ou não. E se você está aguardando, sabe, né? Senão, esse momento é definitivo. E aí os caras começaram a divulgar isso. Então, aí houve basicamente a união entre o James Bates e o James White, que depois se casou com Ellen White. Ellen White recebe o nome de White justamente por conta do seu marido. Então, da união dessas duas ênfases doutrinárias, né, a ideia do advento, né, e da questão profética, surge aquilo que conhecemos hoje como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 21 de maio de 1863, ok? Então, irmãos, a Igreja Adventista surge, a base dela já é uma base de uma interpretação, inclusive errada, dos textos de Daniel, de Esdras, de Mateus, e de uma falha de um dos seus, né, iniciadores, apesar que Miller não queria começar uma nova igreja, isso foi os seguidores, né, desse grupo que acabaram formando isso, ainda influenciados por outras ideias, né, tanto a questão da nova interpretação que foi apresentada, e aí surge, portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A interpretação das Escrituras passavam pela visão que Ellen White recebia como revelação inspirada por Deus. Ou seja, eles ressuscitam o período revelacional e vão declarar que o Ellen White é uma profetisa e que todos os seus escritos são inspirados por Deus, ou seja, está no mesmo pé de igualdade da Bíblia. Quando confrontados sobre isso, os adventistas dizem, não, os escritos de Ellen White, ele é inspirado por Deus, mas não é canônico, por isso que nós não vamos acrescentar ele na Bíblia, mas eles são inspirados. E a visão da interpretação dada por Ellen White, então, é o caminho das pedras para o adventista interpretar a Bíblia. Então, em última análise, a revelação recebida por Ellen White acaba sobrepondo as Escrituras, porque é justamente as palavras de Ellen White que vão servir de lupa ou de lâmpada, de lanterna, para você interpretar as Sagradas Escrituras. E aí as Sagradas Escrituras estariam submissas à visão que Ellen White recebeu como se fosse uma revelação inspirada. Se você for estudar a história de Ellen White, é bastante controversa. Se você for estudar os escritos de Ellen White, você vai ver coisas absurdas, né? Declarações tipo, olha, as mulheres que usam peruca vão ficar loucas, porque a peruca esquenta o cérebro e aí vai gerar problemas cognitivos e psicológicos. Pelo jeito ela não devia ter uma beleza muito boa, então ela era contra todas as mulheres que eram bonitas, dizia que
A mulher que tem cintura fina, isso é uma maldição, né? Porque receberam uma mudança genética aí, porque as progenitoras aí, a mãe, a avó, deve ter usado os partidos demais, umas coisas que não tem nada a ver, meu amigo, e que só por isso já deveria conduzir, né, uma situação meio complicada. Se você der manteiga, ovo e carne para o seu filho, não lembro lá que é a carne que ela fala, né, mas se você deu manteiga, ovo para o seu filho, como que você vai querer que seu filho vai ser salvo depois? Coisas desse tipo, que não tem, né, o porquê de tudo isso. Se você quiser, irmãos, aprofundar um pouquinho, nós temos, mesmo que você não gosta muito de ler, não tem problema, você tem vários vídeos bons. Nós temos o vídeo do pastor Rinaldi, né, que é um dos pesquisadores do Centro de Pesquisa Apologética Cristã, que trata sobre o Adventismo. Ele é um expert, doutor nessa área. O próprio reverendo Augusto Nicodemos gravou também uma série relacionada aí a algumas heresias, onde ele também trata sobre os adventistas, e tem tantos outros materiais aí que podem te trazer luz sobre essa situação. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, pelo menos no instante inicial, é que para o adventista, mesmo o adventista da promessa, que diz, que nega, né, essa inspiração da Ellen White, mas eles seguem as mesmas doutrinas. Então a influência da interpretação de Ellen White ainda está presente. Então, seja na igreja adventista do sétimo dia ou da promessa, todos eles guardam as mesmas práticas. A diferença é que no papel, o papel aceita tudo, né, irmãos? E aí, nós não aceitamos como inspirado, ou nós não cremos nisso, ou não cremos naquilo, mas a prática demonstra que é o contrário, tá certo? Então, ela é considerada a profetisa, Ellen White. Os seus ensinos têm valor igual à Bíblia, apesar de não serem considerados canônicos, como eu acabei de dizer. Mas os ensinos dela ditam a linha de interpretação e normas de procedimento para todos os adventistas. Ok? Diferente. Aí você pode falar, mas é igual, então, Calvino para a igreja presbiteriana? Não. Tanto é que nós discordamos em alguns pontos de Calvino sem nenhum problema. Ele simplesmente foi alguém que sistematizou uma linha dogmática, uma sequência de estudo sistemático dos principais temas, né? O seu escrito é importante, sim, mas ele é inspirado? Não. Ele é canônico? Também não. Significa que Calvino pode ter erros? Claro que existe. Inclusive, você vai encontrar vários teólogos que, em alguns pontos, né, defendidos por Calvino, até por conta do contexto que ele está vivendo, um contexto que não tinha tanta heresia como tem hoje, o problema dele era mais com os romanistas, acabam ficando aquém daquilo que a Bíblia realmente apresenta. Então, sem problema nenhum. Agora, esses escritos não vão determinar, né, a minha linha de interpretação. Eles vão me auxiliar, como, por exemplo, o nosso estudo bíblico, que vai te auxiliar a interpretar a Bíblia corretamente dentro dessa lógica que nós estamos apresentando de interpretação. Só isso. Eu posso falhar em alguma das minhas interpretações? É lógico que posso. Por isso que nós temos que estudar e sermos humildes o suficiente. Irmãos, realmente, essa minha interpretação, biblicamente falando, foi um deslize e eu estou refazendo, ou estou seguindo de outra forma. Se todo cristão fosse humilde nesse sentido, nós não teríamos tantas heresias assim. A questão é que isso é fruto, irmãos, não só de um erro de interpretação, mas de uma ação, inclusive diabólica, como a besta que emerge da terra, de trazer os erros e a manutenção como cara de igreja, como se fosse de igreja cristã, e na verdade não é, né? O próprio Cristo nos adverte quanto a isso. Então vamos caminhar aqui, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou até abrir aqui o PowerPoint aqui para você dar uma olhadinha aí, talvez melhor na tela que você está acompanhando. Então, Ellen Gold White viveu de 1827 a 1915, é a profetisa segundo os adventistas, e considerando que os últimos dias refere-se ao período próximo da volta de Jesus, e que permite a recepção de novas revelações inspiradas. Por que eles falam que a doutrina, uma das crenças, é que a doutrina da profecia ainda está em vigor? Porque eles dizem, olha, a profecia é tido como um dom
exaltado, inclusive, por Paulo, fato. E que, portanto, nos últimos dias, os últimos dias refere-se ao período próximo da vida de Cristo, e não os últimos dias lá iniciados no período, né, de Cristo, da ascensão de Cristo, como Pedro fala em Atos. Né? Quando o Espírito Santo desce, o pessoal pergunta, mas o que está acontecendo? O pessoal está bêbado? Aí Pedro vai dizer, não, meu amigo, o que está escrito é o cumprimento da profecia de Joel. E aí ele diz, inclusive, acrescenta, nos últimos dias ele derramar do meu Espírito. Então, Pedro, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, declara que aquele evento já é um evento dentro dos chamados últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias desde aquele período da ascensão de Cristo e do derramar do Espírito Santo. Mas para os adventistas, não. Os últimos dias começam a ser contados quando está perto da volta de Jesus e, por isso, a revelação, eles usam inclusive Hebreus, nos últimos dias, então refere-se ao período perto da volta de Cristo. Então, Ellen White pode, de fato, receber novas revelações, como o dom da profecia, para eles ainda é um dom em vigor e as pessoas podem receber novas revelações ainda hoje, porque a Bíblia já diz que esse período já foi cumprido em Cristo Jesus, o Filho. Nos últimos dias, o Filho nos revelou aquilo que nós precisamos. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós não precisamos de nada além daquilo que o próprio Cristo revelou mediante os seus apóstolos durante o período chamado período revelacional apostólico. Ponto. Termina o período apostólico, ano 100, com a revelação do Apocalipse. Não acrescenta-se nada, não tira nada, o período revelacional termina. Então, aquilo que Ellen White fez, na verdade, é fruto da própria mente dela e nunca pela ação de inspiração de Deus, porque Deus não vai contra aquilo que ele mesmo diz, tá bom? Vamos lá conhecer um pouquinho mais da Ellen, né? Ela era de família metodista e foi a principal personagem para fortalecer a crença adventista e suas interpretações sobre a Bíblia. Ela escreveu mais de 40 livros, irmãos, e o mais importante, o chamado O Grande Conflito, que trata de questões da salvação e apresenta bases doutrinárias para a Igreja Adventista. Ellen White é reconhecida nos Estados Unidos como uma escritora fantástica, né? Até pelo número de livros que escreveu, porém, não na perspectiva de uma autora inspirada como os adventistas colocam. Então, a ideia é de que ela recebeu revelações inspiradas. Isso vai contra o ensino da própria Escritura. Ainda dentro dessa questão introdutória, irmãos, dentro dos escritos de Ellen White, surgem então doutrinas que ferem o padrão bíblico, né? Então, vamos lá. A simples crença no período revelacional após o ministério de Jesus e os seus apóstolos já é um grande problema. Tá certo? Então, o que acontece? O fato deles alegarem que o Ellen White é uma profetisa, que o dom de profecia está em vigor e que ela recebeu revelação inspirada, pronto, isso aqui já fere um princípio essencial para a manutenção das Escrituras como verdade sagrada. Um dos primeiros critérios é que o período revelacional já terminou e que aquilo que Deus quer que nós saibamos está revelado nas Escrituras, nos livros canonizados. Ponto, acabou. E o que vem depois disso tem que ser considerado anátema, né? Algo que você vai desprezar porque não vem da parte de Deus. Uma outra questão, igualar a autoridade dos escritos de Ellen White aos escritos bíblicos, mesmo que ela referende a Bíblia como palavra de Deus, o Ellen White vai falar, não, a Bíblia é a única palavra de Deus e ponto, acabou. Mas quando você coloca, mas o que ela recebe também é inspirado, você acaba de abrir brechas para interpretações não pautadas na própria Escritura, mas na visão de um indivíduo. Basicamente, irmãos, a situação que o apóstolo Paulo viveu com aquela jovem adivinhadora. Ele começou a pregar o evangelho e a jovem falou, é verdade, esse homem é de Deus, gente, esse homem está falando a verdade, escuta o que esse homem está falando. Veja, e essa moça ficou ali, possessa de um espírito adivinhador, falando e referendando a pregação de Paulo. Aí Paulo se cansa, olha para ela e expulsa o
demônio dela. E aí os donos dessa moça, que ganhava dinheiro através das adivinhações dela, ficou louco. Né? Falou, por que você faz um negócio desse? A ideia é simples. Satanás ele vai chegar para você e vai falar assim, nossa, a Bíblia é fantástica. Olha, Jesus é o único Salvador. É isso mesmo. Tal. E vai confirmando. Só que aí ele chega, como ele fez com Adão e Eva. Ah, não é bem assim que Deus quis dizer, né? Você não pode comer do fruto? Deus proibiu todas as coisas? Ele falou, não, eu só não posso comer um. Porque Deus falou, se eu comer, eu vou morrer. Não, não é bem assim, você não vai morrer. Então, o diabo, na sua astúcia, irmãos, em alguns momentos ele vai confrontar, em alguns momentos ele vai confirmar a palavra, como o caso da jovem adivinhadora, para que depois, numa sequência, na hora que Paulo foi embora, o que a jovem adivinhadora falou? Oh, lembra que o homem lá falou, então, mas tem mais um detalhe. E aí, ela falou, pô, mas a mulher falou que Paulo era de Deus e realmente ele é, então agora qualquer verdade que ela falar a partir de agora, verdade entre aspas, também deve ser observado. Então, esse é o perigo. Se eu falo, não, a Bíblia é a palavra de Deus, olha, Jesus é maravilhoso. Só que você tem que fazer tal coisa, tem que guardar o sábado, não pode comer isso, não pode fazer aquilo como meio de salvação, pronto. Você já está acrescentando algo. E mesmo que você confirme a Bíblia como palavra de Deus, o fato de ter feito esse acréscimo faz de você um herético e, consequentemente, um grande problema. Então, ela vai falar que a Bíblia é a palavra de Deus, vai trazer uma interpretação de ressuscitar a revelação profética e, consequentemente, você ressuscitando o dom da profecia, você ressuscita qualquer outra coisa dentro das Escrituras, inclusive a guarda do sábado. Então, surge aí a guarda do sábado como um meio, né, salvador. A crença no sono é uma outra doutrina que surge da interpretação dela sobre alguns textos bíblicos. O sono da alma, né, após a morte física. O chamado juízo investigativo, que nós vamos tratar também, considerando que a obra da expiação de Jesus foi incompleta na cruz, e por isso Jesus e o anjo Miguel, que são a mesma pessoa, precisam aí fazer um outro trabalho de juízo investigativo, e também as doutrinas do aniquilamento dos ímpios, que surgem também de uma má interpretação das Escrituras. A Bíblia mas deve ser interpretada de acordo com aquilo que eu quero. Tá certo? Vamos lá, o Brunão está fazendo uma pergunta. Bom dia, pastor. Os adventistas acreditam nas profecias nos dias atuais devido a Atos 2:17? Eu não sei se é esse texto que eles vão usar, o Bruno, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Mas a ideia é que o dom das profecias, na perspectiva dele, como Paulo em 1 Coríntios 14 vai dizer que o dom da profecia é superior, né? Então eles apresentam ali profecia não só como mensagem, mas como a recepção de novas revelações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em Atos 2:17, quando diz o que aqui? Vamos ver. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Isso. Aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que nós tínhamos acabado de mencionar, que Pedro fala que o derramar do Espírito Santo era o cumprimento dessa profecia e que já estava dentro dos últimos dias. Depois, nós tivemos a sequência, lembrando, o livro de Atos é um livro histórico, está registrando só a história. Pedro diz que aqui é os últimos dias, ponto. Depois você tem outros textos bíblicos que diz que o período revelacional termina em Cristo e com a revelação das últimas coisas, a revelação de Jesus Cristo, dada a João, período final da era apostólica, e lá no final de Apocalipse diz, ninguém acrescenta e ninguém retira nada. Então nós temos dentro dessa lógica bíblica o fechamento do período revelacional que nos últimos dias Deus se revelou pelo Filho. Obviamente eles vão pegar aqui a profecia de Joel que diz, ainda está em vigor e nós estamos ainda vivendo esse período revelacional. E por isso é possível trazer novas revelações. O que de fato não é possível porque a própria Bíblia diz que em Cristo Jesus fecha o período revelacional. E o período ministerial, né, o terreno de Jesus que termina com a sua ascensão e com o período apostólico, com o fim dos seus apóstolos, aí fecha o período revelacional. É assim que a Bíblia nos apresenta, inclusive lá Apocalipse dizendo de modo claro que não se pode trazer nada novo e nem retirar nada daquela revelação. Então, toda revelação hoje, irmãos, você vai ver que todas as igrejas que defendem a ideia
do dom da profecia como sendo contemporâneo, eles vão abrir brechas para heresias, porque vai se levantar lá pessoas dizendo que estão profetizando em nome do Senhor e vão trazer revelações novas para o dia de hoje e vão, infelizmente, conduzir as pessoas para longe do verdadeiro evangelho. Ok? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, só para você ter um conhecimento geral, como tem crescido, né? A Igreja Adventista é uma igreja grande. Hoje eles são mais de 21 milhões de adeptos, segundo o censo de 2018. Estão presentes em 213 países ou territórios e contam com quase 89 mil igrejas. Então é um grupo que tem crescido e que tem disseminado a sua crença, a sua doutrina. São influenciados pelos escritos de Ellen White, dão ênfase na evangelização, batizam bastante isso, na educação, tanto é que tem escolas, universidades, né? Sistema de escola e universidades, na saúde, muitos hospitais, e o sistema alimentar, né? Que também acaba sendo bastante disseminado, com proibições, inclusive, de determinados alimentos, né? Você não pode café, não pode nada de carne de porco, você não pode... uma série de restrições. E tem investido na música como estratégia aí para se parecer mais como uma igreja evangélica. Citamos agora há pouco, né? Grupo Prisma, Arautos do Rei, Leonardo Gonçalves, talvez sejam os mais conhecidos, tanto de uma época um pouco lá desde a década de final 80, né? Como agora, e que trazem músicas com letras bastante corretas biblicamente, mas que acabam servindo de isca para conduzir as pessoas para o adventismo, que tem tantos e tantos erros doutrinários e problemas de interpretação. Então é um negócio perigoso. É justamente a ideia de se apresentar como cordeiro, mas o ensino vem do dragão. Se me permita aí, né? Não sei se tem... deixa quieto. Então vamos lá. Então, irmãos, apresenta um ensinamento, né, que não está de acordo com as Escrituras. Tudo bem? Vamos caminhar aqui. Então, no que os adventistas, no que creem os adventistas que os caracterizam como seita? Vamos tentar pontuar aqui e depois, na semana que vem, aí nós vamos começar a tratar de doutrina a doutrina, ou das principais doutrinas que caracterizam os adventistas do sétimo dia como seita. Eu vou pedir aí que tenha um pouquinho de paciência quanto a isso, por conta do nosso tempo. Então, vamos lá. Muitas posturas deste grupo, desde o seu nascedouro, mostra a sua fragilidade bíblica e características de heresia. Lembre que a Igreja Adventista nasce pelo fato de alguém ter marcado a data da volta de Cristo, né? Então, só isso já mostra a fragilidade desse grupo. O fato de ter determinado a data da volta de Cristo e de considerar Ellen White como profetiza dos últimos dias, fere o padrão bíblico. Você vai lá para Hebreus, capítulo 1, você vê que nos últimos dias, Deus nos revelou pelo Filho. O padrão do fim, do período final da revelação, termina com Cristo e os seus apóstolos. O período revelacional fecha ali. Tudo que nós precisamos saber sobre aquilo que Deus quer que saibamos, já foi revelado e termina com o ministério terreno de Jesus. Apocalipse 22, verso 18, diz, olha, não se acrescenta nada, não retira nada. Então, a partir dali do ano 100, com o fim do colégio apostólico, do período apostólico, termina-se a ideia do período revelacional, né? E não só, nós basicamente acreditamos que não só o período revelacional, mas os chamados dons carismáticos cessam com o final do período apostólico, né? Então, a ideia lá de 1 Coríntios 13, 8, diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, ou seja, haverá um período que não haverá mais profecia no sentido de novas revelações. Havendo línguas, cessarão. Os dons de línguas, que eram característicos de sinais para o não-judeu, de que o evangelho vinha através da pregação dos apóstolos, que eram judeus, e ao mesmo tempo mostrando para os apóstolos judeus que Deus estava acrescentando na igreja os gentios, era um sinal que haveria de cessar. E havendo conhecimento, passará, ou ciência, passará. Então, são ideias dentro de um contexto de dons
que havia um período específico para isso. Aqui ele está falando o dom da ciência, o dom da língua, o dom da profecia, dentro do contexto aqui do capítulo 12, 13 e até mesmo 14 da primeira carta aos Coríntios. Então, esse período, irmãos, já estava previsto o cessar desses dons carismáticos, inclusive o dom de cura, né? Dom de línguas, revelação, como característica também do fim do período revelacional ou do período apostólico. Lembrando que esses dons também eram dons que estavam relacionados à prática de credencial do apostolado que Paulo vai nos ensinar. Então, passou esse período, pronto, fechou. O que nós precisamos saber está aqui e a Bíblia já é autossuficiente para a sua própria interpretação. Eu não preciso receber uma revelação da Ellen White para trazer luz de como eu devo interpretar determinado texto na Bíblia, porque a Bíblia já faz isso quando eu apresento texto contra texto, textos mais claros, trazendo luz para textos mais difíceis. Tá? O fato de declararem no papel que a Bíblia é a única regra de fé e prática não muda o fato de que, no dia a dia, na prática, eles seguem um ensino e doutrinas infundadas na própria Bíblia por conta da influência que receberam dos escritos que dizem ser inspirados da Ellen White. Então, vamos pelo menos aí tratar desse dom da profecia. Eu estou aqui citando o site deles. Vou abrir aqui a tela para você. Então, no que creem os adventistas, que caracteriza como seita? Sobre o dom da profecia. Hoje, como eu disse, eles vão apresentar um livreto, né, o texto já digitalizado, 28 crenças básicas, né, eram 27, agora são 28. E, dentre o dom da profecia, eles vão escrever assim lá. Isso aqui é citação do próprio site deles, tá bom? Então, as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Até aqui tudo bem. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. Opa! A Bíblia não diz que é uma característica da igreja remanescente, mas da igreja no período apostólico, ok? E nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Então, o dom da profecia foi dado a Ellen White mesmo fora do período revelacional. Pronto, já está aqui seguindo uma linha que vai dar zebra, vai dar problema, porque a partir do momento que você diz que todo mundo pode receber revelação inspirada de Deus, meu amigo, vai surgir louco aí para todo lado falando ter recebido revelação nova. Os seus escritos da Ellen White, seus escritos falam com autoridade profética e promovem consolo, orientação, instrução, correção. Veja, não é mais a Sagrada Escritura que promove consolo, orientação, instrução, correção, admoestação, como diz Paulo a Timóteo, né? Sagradas Escrituras é que geram o ensino, a correção, a correção. Não, agora é o ensino de quem? O ensino de Ellen White que faz isso. Tá certo? A Bíblia, coitada da Bíblia, precisa de um apoio aí da nossa Ellen, porque senão o trem não vai. Eles também, ou seja, os escritos de Ellen White, também tornam claro o que a Bíblia é a norma pelo qual deve ser provado todo ensino e experiência. Veja que incoerência. A Bíblia vem direto de Deus. Homens separados, inspirados por Deus, falaram da vontade do Senhor, não segundo os seus próprios desejos, mas inspirados pelo Espírito Santo, e dentro de um período que o próprio Deus determina e com provas de sinais que comprovam cada um daqueles ensinos. Ponto. Só que isso não é suficiente. Eu preciso esperar 1800 anos para que apareça a Ellen White para dizer, gente, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia ela precisou esperar todo esse período para a Ellen White deixar claro, os ensinos de Ellen White, torne claro que a Bíblia é a norma pela qual se deve ser provado todo ensino e experiência. Inocência demais, né, meu irmão? Para não falar que é uma postura totalmente de tentar igualar ou colocar em superioridade os escritos dessa mulher, tá? Que inclusive tinha sanidade questionável, tá bom? Mas vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui.
Então, quanto ao dom da profecia, eles dizem que eles creem que foi manifestado no ministério de Ellen White. Aí hoje, vai manifestar em alguém? Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Eles acreditam no dom da profecia, nós vamos ver isso lá depois, até na confissão deles, mas nós podemos confirmar categoricamente que no ministério de Ellen White foi o que aconteceu. Né? Se alguém aparecer hoje com nova revelação, aí vai depender de uma série de situações. Veja, irmãos, é abrir a porta para a entrada de erros e mais erros, e isso já foi a causa da queda de muitas pessoas em heresias, em práticas perniciosas que deturpam a sã doutrina. Sobre o livro, né, ou o tema, o grande conflito, que é uma doutrina, isso vai estar lá, se você depois quiser pesquisar lá, ó, www.adventistas.org, na parte o que nós cremos, que é lá embaixo, lá no final, quase no final da página, lá, você vai ter lá uma seção lá. O que nós cremos? Você clica lá, ele vai te apresentar as 28 crenças que a Igreja Adventista tem. E sobre o grande conflito, que é um dos temas, ele vai dizer assim: toda a humanidade está agora envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Veja, a gente está correndo risco, meu amigo, porque se nós estamos em conflito aqui entre Cristo e Satanás, se Jesus não venceu Satanás na cruz, se ele não envergonhou ele na cruz do Calvário, se ele não é o próprio Deus e Satanás está sujeito a ele, nós estamos realmente em um grande conflito. É como chama? Um cabo de guerra aí terrível. Não é nada disso. A Bíblia não apresenta Deus e Satanás no mesmo patamar, irmãos. Deus é Deus, e como diz Agostinho, Satanás é o diabo de Deus. Ele inclusive, vai estar debaixo da soberania de Deus, e suas ações estão debaixo da grandeza e do poder de Deus. E em hipótese nenhuma, Satanás vem ameaçar a soberania de Deus ou ameaçar o cumprimento do propósito da vontade revelada de Deus ou da vontade determinada do Senhor. Em hipótese nenhuma, Satanás coloca um risco, menor que seja, na ação soberana de Deus e na obra de Cristo. Né? Cristo é o Deus encarnado, tá certo? Então, são doutrinas que eles enfatizam, pautados na inspiração de Ellen White, mas que confrontam duramente as Escrituras. É lógico, como eu disse no início, eles não vão apresentar essas doutrinas de uma maneira clara para você. Eles vão te atrair primeiro com boa música, com as escolas, com a universidade, tal, com argumentos até infantis, né? O pastor Rinaldi, né? Ele vai dizer que um dos debates lá sobre a defesa do que guardar o sábado, um dos debatedores que era adventista chegou e perguntou assim: como que é a palavra domingo em inglês? Aí o cara vai: Sunday. Então, dia do sol, tá vendo? Então, quando o cristão guarda o domingo, ele está guardando o dia do Deus Sol. Isso é heresia, isso é marca da besta, e piriri pororó. Aí o cara que estava debatendo para ele falou: e como que é sábado em inglês? Vamos usar a sua mesma ideia aqui. Saturday. Dia de Saturno, meu amigo. Saturno aponta para Satanás. E aí, como que nós vamos ficar agora? Veja, irmãos. Então, são argumentos que muitas vezes se revestem de aparente erudição e que são frágeis demais. Então, cuidado. Os grandes perigos para nos desviar da verdade não são os grandes erros, mas são os pequenos erros. Aqueles erros que se revestem de piedade, que se revestem de uma aparência do Cordeiro de Deus, mas cuja voz, cujo ensino é um ensino do dragão. Tá certo? Hoje nós vamos ficando por aqui, irmãos, para essa visão até histórica e apontando para as dificuldades do Adventismo. E na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós continuaremos aí tratando
de doutrinas, né? E aí eu conto com a participação do Milton e do nosso irmão Fernando para nos auxiliar, né? Então, eu até vou mudar isso aqui, que eu acho que ficou pequenininho demais. Quando começa a tratar já do juízo investigativo, e aí eu ponho o texto aqui, vou ampliar esse slide aqui para a semana que vem, né? E aí vamos tratar dessa doutrina, vamos tratar sobre o sábado, vamos tratar sobre o sono da alma, sobre o aniquilamento dos ímpios. Então aí a gente continua nessa sequência e agora enfatizando doutrinas específicas que caracterizam como uma seita, como uma heresia. Tá certo? Cuidado, você tenha discernimento, sabedoria em Deus, para poder buscar a presença do Senhor e, consequentemente, permanecer tão somente focado nas Sagradas Escrituras, como assim ela mesmo nos ensina, sem influências que aparentemente são amigáveis, mas que infelizmente geram uma prática de um temor a Deus totalmente desassociado das Sagradas Escrituras, que desvirtua totalmente os ensinos da palavra de Deus.